Shabbat Shalom. O tema da mensagem desta paraxá é: não vos conformeis aos padrões deste mundo. Tema da mensagem: não vos conformeis aos padrões deste mundo. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, mais uma vez nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Apresenta em especial agora esta mensagem, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ministrar, transformar as nossas vidas, como o Senhor tem feito, mudar os nossos destinos, como o Senhor tem feito, para a salvação. Salva-nos, Senhor, nós somos Teus, cura-nos e seremos curados nas nossas almas, nos nossos corações. Transforma-nos, Pai, para tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Prepara-nos para aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Não vos conformeis aos padrões deste mundo. Paraxá dessa semana, Paraxá Shemot, que significa nomes, nos relata o início da escravidão do povo judeu no Egito e também o início da sua libertação, na mesma paraxá. A palavra Shem, que está no caso aqui no singular, Shemot é o plural dela, não significa apenas nome, mas também quem a pessoa é, quem nós somos, ou deveríamos ser, se aquele nome foi dado pelo Eterno. Já que muitas pessoas, pela falta de entendimento da importância do nome de alguém, nomeiam seus filhos sem nenhum conhecimento do significado daqueles nomes, que podem até mesmo trazer maldição. Como nós já vimos pessoas que têm nomes que as amaldiçoam. Isso é tão importante que o Eterno nem cita o nome daqueles que ele não conhece. E nos disse que retirará o nome dos Baalims das nossas bocas, por conta do que fizeram com o nome ou o título Baal, que é uma outra palavra para Senhor. A palavra Adon também significa Senhor, e Baal também pode ser também traduzida para marido. Isso está escrito em Hoshea, capítulo 2, versículo 16, para quem quiser ler. No entanto, não importa pelo que nós somos ou você é conhecido, ou qual o nome que te davam, a fama que você tinha, o apelido que você levou por alguma coisa que você fazia. Hashem deseja mudar a nossa história ao passo que deixamos para trás o nosso passado. Para que o Eterno mude a sua história, você precisa deixar o seu passado para trás. E muitas vezes isso é muito difícil. Nós deixarmos para trás o nosso passado e a vida que nós levávamos. Nós vemos o Eterno fazendo isso várias vezes, mudando o nome de pessoas nas Escrituras, que ele queria dar um novo destino, um novo padrão de vida. O Eterno tem um procedimento novo para todas as nossas vidas. As pessoas nesta terra seguem vivendo de acordo com o seu padrão, de acordo com o seu padrão de vida. E nós sabemos que quem não segue ao Eterno por meio de Yeshua, segue o padrão desta terra, o padrão deste mundo. Ainda que alguém diga, eu sigo o meu próprio padrão, meu próprio meio de viver. Talvez alguém possa dizer, não, eu tenho meu próprio modo de viver. Esta pessoa com certeza aprendeu esse padrão com alguém, humano ou não. Deste plano, desta terreno ou não. Porque não existe nada de novo debaixo do sol, como disse Shlomo. Somente Hashem pode nos ensinar um padrão de vida diferente do deste mundo. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Todos nós, sem exceção, temos padrões. Temos os nossos padrões, o nosso modo de viver. Alguns mais, outros menos, dependendo da personalidade de cada um. Tem as pessoas que são chamadas aquela sistemática, não é? Você já ouviu falar de uma pessoa assim? Que tende a ter
padrões de comportamento, de exigência. Mas a verdade é que todos nós temos uma maneira diferente de ver, de observar e de reagir. Todos nós temos as nossas reações. Eu me incluo nisso também. E é por isso que nós, às vezes, temos a dificuldade uns com os outros. Porque às vezes a gente pensa, eu jamais faria isso. Eu jamais faria o que essa pessoa fez com aquele ou comigo, ou com aquela coisa, naquela situação. Eu teria uma reação totalmente diferente. Porque nós somos assim, nós temos os nossos padrões de comportamento. O padrão que você tem é diferente do outro, do seu irmão. Talvez o lugar que você cresceu te ensinou padrões de comportamentos diferentes. Todos nós crescemos aqui, a maioria, né? Salvo aqueles que são parentes de sangue. Todos nós crescemos em lugares diferentes, famílias diferentes. Nós temos de respeitar isso, nós somos diferentes. Talvez o lugar que você cresceu tenha te colocado um padrão de comportamento, ainda que de maneira indireta, talvez não impositória, através de experiências que foram boas ou ruins. Medite comigo sobre isso. Comportamentos também que nós aprendemos no ambiente de trabalho. Que você ficou, não sei, se pouco ou muito tempo, comportamentos bons, comportamentos ruins. Quantas pessoas aprenderam a ser violentas em seus trabalhos e trazem isso para suas casas, aprenderam a invejar, a trair, a serem desonestas, como um meio de vencer na vida. É isso que o mundo nos ensina. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Quem não está com o eterno está no mundo que jaz no maligno. Nós temos a tendência de aprender o mal com mais facilidade do que aprender o bem. Já que os nossos olhos tendem a olhar mais para o mal que nos fazem, do que olhar para o bem que nos fazem. Não é verdade isso? Nós sempre vamos olhar para o que primeiro? O mal que nos fizeram. O que nós vamos nos lembrar sempre? Eu me lembro de quando fizeram aquilo e aquilo comigo. Nós guardamos o mal que nos fizeram e dificilmente nós vamos ficar lembrando, eu me lembro daquilo que me fizeram e foi muito bom. Por isso nós aprendemos a fazer o mal com mais facilidade do que aprender a fazer o bem. E quantas vezes nós já temos o mal dentro de nós, não precisa nem aprender. Como uma criança que mente para os pais, que ela não tem ou que ela não está com alguma coisa e está lá, na mãozinha dela. Que o Eterno possa restaurar a nossa visão para vermos o bem que nos fazem. Padrões de observação nós temos também, muitas vezes, nos irmãos. Nós ficamos observando os nossos irmãos para ver se eles são perfeitos e, de preferência, tão perfeitos quanto nós. Porque nós temos um jeito diferente e você pensa que todo mundo tem que ser igual a você. Afinal de contas, você viveu a vida toda daquele jeito e deu certo na sua visão. Então você começa a olhar para os outros. Quantas pessoas têm isso por padrão nas suas vidas? Observando para ver se todos vão se comportar como elas. Dizendo a si mesmo, olha, ele faz aquilo, eu jamais faria uma coisa daquelas. Jamais teria aquela reação. Você viu? Cutuca do lado e fala assim, você viu? Você viu? Eu jamais faria isso. Você faria uma coisa dessa? Aí o outro fala, não, jamais faria isso também. E por dentro falando, será que eu faria mesmo? Será que eu não faria? Será que eu faria aquilo? Eu acho que eu faria. Não, mas jamais. Eu jamais faria isso em todos os meus anos de vida. Padrões, nós não observamos. Será que aquele tem o mesmo padrão que eu? O padrão elevado que eu tenho para a minha vida? Vou olhar para ver se o meu irmão é tão perfeito como eu sou. Nós temos padrões de exigências.
padrões de como nós queremos que as pessoas e Hashem nos tratem. O Eterno tem de me tratar assim. E o meu irmãozinho, se não me tratar assim, eu vou orar. Nós queremos que... É como se a nossa forma de agir sempre fosse a mais correta. Por isso que as pessoas não querem servir o Eterno. Porque elas pensam que o jeito que elas vivem é o jeito certo. E elas estão passando por lutas porque a vida é injusta. Muitas vezes nós oferecemos às pessoas falam dos problemas delas. E você fica ali, preciso falar do Eterno, como que eu vou falar agora? Porque você não tem uma solução a não ser o Eterno para aquela pessoa, para aquela vida, não é? Muitas vezes. E aí quando tem um momento você fala assim, olha, eu sirvo a um Elohim, a um Deus, e Ele pode mudar a sua vida. E acabou o assunto, irmãos. A pessoa não quer isso. Ela não quer. Muitas vezes nós sequer ponderamos se estamos equivocados. Se aquela pessoa está distraída, se ela está num momento difícil, ou se aquilo que se segue repetindo conosco é por nossa própria causa. O ideal é nós não exigirmos nada de ninguém, mas procurarmos sim exigir de nós o melhor para com as pessoas e principalmente para com o Eterno. Se todos fizerem isso, eu vou olhar para mim mesmo. Se todos fizerem isso, não teremos mais espaço para erros, preocupações do tipo, olha, naquela ocasião tal pessoa não me serviu direito, naquela festa, naquela situação. Não me cumprimentou naquele Shabat. Quantas pessoas, irmãos, pensam isso? Eu não vou nem falar com ele agora. Não é o meu amigo. Imagina essa pessoa aí, snob, olha só. Por quê? Ele nem me cumprimentou. Olha lá. Está andando de um lado para o outro. Irmãos, imagina eu, coitado de mim. Eu ando todo distraído aí. Quando eu era míope, meus irmãos, eu já avisava logo, ó. Não conheço ninguém a 5 metros de distância. Acabou. Já tenho problema com nomes. Aí não decorava o rosto porque era míope. Irmãos, eu não cumprimentava ninguém mesmo. Não sabia se eu conhecia. Quantas vezes eu fazia assim, a pessoa olhava para trás. Porque não era conhecido. E eu pensava que conhecia a pessoa. Eu falei, vou parar com isso que eu estou passando vergonha. Você não sabe, você não conhece, não sabe. Se todos olhássemos para nós, problemas como esse iam acabar. Olha, não me cumprimentou e ainda pediu um favor para mim. Chegou em mim já pedindo, ó, pode fazer isso para mim, por favor? Nem falou Shabbat Shalom. Irmãos, esbarrou no meu ombro, esqueceu o meu nome. Senhor, me perdoe, me ajuda, Pai. Essas coisas somem. Na fuga, irmãos, sempre falo isso, né? Na fuga, olha só, serviu 6 grãos de arroz mais para o outro. Eu queria tanto aquele arroz que estava cozido, me deu um que estava queimado. Ó, aí, ó, peguei só o queimado. Olha só o meu prato, olha a minha comida, eu não tenho comida o suficiente no meu prato. Olha a minha mesa, a mais pobre de todas. Meus irmãos, uma vez isso aconteceu, era em Jabaquara, e nós somos duramente repreendidos pelo Eterno, porque as pessoas reclamaram do que eram servidos. Quantos se lembram disso? Eu me lembro. Fizeram comentários para ninguém ouvir, nem precisou cutucar um irmão do lado, não sei se cutucou. E disseram, de novo isso. Igual fizeram no deserto. O Senhor nos dá esse pão maldito para comer todos os dias. Reclamações. Olha só, na fuga lá, o travesseiro dele, aquela pedra, é mais chata que a minha é pontuda e me machuca a noite toda. Fica reclamando da vida, reclamando dos outros.
Coisas começam, acabam. Nós temos padrões antigos, coisas que nós carregamos desde cedo, ou padrões modernos, coisas de há pouco tempo, coisas que podemos ter aprendido neste mundo. E este mundo tem trago muitas contaminações, novamente sobre a terra. Por que novamente? Porque nós temos visto se cumprir as profecias de que os tempos de Noé, os tempos de Sodoma e Amorá, de Sodoma e Gomorra, se repetiriam. Nós temos padrões para o nosso futuro. Eu quero assim, desta forma, para um casamento. Nós relemos, eu e minha esposa, relemos as 5 linguagens do amor. E nós percebemos quantos casamentos não são o que deveriam ser por conta de padrões que o marido ou a esposa trouxeram dos seus lares para dentro do casamento. Homens muitas vezes não são felizes porque a sua mulher se sentiria muito amada se eles ousassem lavar a louça para elas. Tivesse essa ousadia no seu coração. Um dia eu vou lavar a louça para minha esposa. Não é verdade? Quantas esposas têm por linguagem do amor? Você tem que ler o livro. Você que é casado. Atos de serviço. E ela só quer que o esposo um dia ajude ela em casa. Tem também o contrário. Tem homens que têm aí... Eu conheço mania de limpeza que está o tempo todo esfregando alguma coisa. Não para, está o tempo todo esfregando com um pano na mão. Eu fico olhando e falo, meu pai... Uma coisa meio, parece doentia, não sei, mas ele fica esfregando. Eu conheço homens assim também, não sei. Cada um tem uma linguagem que quer ser amado naquela. E muitas vezes você traz da sua casa, você ficou olhando para o seu pai e sua mãe e fala, então é assim que se ama. E sua esposa nem cresceu com você. As pessoas não são felizes porque, então eu trouxe de casa isso, é assim que eu vou amar o meu marido. Porque eu vi a minha mãe amando o meu pai daquela forma. Padrões, nós temos padrões. E somos muitas vezes infelizes por causa dos nossos padrões. Nós temos padrões de pensamentos e também padrões religiosos, todos, que o Eterno tem retirado de nós. Ambos padrões, pensamentos religiosos ou não, fornecidos por homens ou não. Constantino que o diga, viu um sinal nos céus, irmãos. Quantos homens entraram numa caverna e receberam de lá suas religiões. Romanos capítulo 12, eu quero ler com os irmãos, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, novamente, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ou como está na judaica, a vontade do Pai que está fadada ao êxito. Todos nós somos, de alguma maneira, influenciados pelos padrões deste mundo nas nossas vidas. E Hashem quer remover esses padrões. Se seguirmos nos apegando aos padrões dessa terra, seremos pegos por coisas piores que estão por vir. Irmãos, pensem comigo agora. Meditem um pouco comigo. Vocês acham que um dia alguém acordou de manhã e disse assim, poxa, o faraó está certo, todo judeu tem que ser morto e os seus filhos têm que ser jogados no rio? Alguém um dia acordou de manhã e disse, eu preciso matar os judeus pelo bem da Alemanha? Alguém acorda um belo dia e diz, uma marca em meu corpo que contenha todos os meus documentos e recursos é a melhor ideia que poderiam ter. Você acha que isso é do nada? Do nada te dão uma ideia. Irmão, se falassem de marca da besta, há 10 anos atrás as pessoas ficavam apavoradas. Isso jamais vai acontecer. 10, 20 anos atrás.
Isso jamais, não. Isso vai. Quando aconteceu, eu jamais faria uma coisa dessas. Quando vi e se ministrava, e era uma coisa inaceitável, inconcebível à mente do homem. Hoje em dia, da mesma forma que o Eterno diz que um coração de pedra pode ser moldado, o inimigo faz do mesmo jeito, vai batendo, vai colocando água, e de repente as pessoas já estão aceitando. O que tem? Qual o problema? Isso aqui é tudo simbólico. Se nós seguirmos, eu preciso ficar do jeito que eu nasci, assim, logo, coisas piores você vai estar aceitando também. Não devemos nos conformar aos padrões deste mundo. As pessoas são condicionadas pouco a pouco a se tornarem portadoras do ódio, da divisão, da imoralidade, ou seja, o padrão dessa terra. Quero ler com os irmãos na paraxá dessa semana, em Shemot, capítulo 1, Shemot, Êxodo 1, versículo 7 em diante, se você quiser abrir suas escrituras, está escrito assim: os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre Iosif. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e no caso de guerra aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. E por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Foram convencidos. O povo de Israel estava no Egito se multiplicando ali, e isto foi suficiente para que fossem perseguidos, escravizados e mortos. Uma maneira diferente de viver, irmãos, de acordo com a vontade de Hashem, não é bem-vinda nesta terra. Basta uma pessoa, cheia de ódio para convencer a muitas que seguem o padrão desta terra a odiarem quem não segue o padrão dessa terra. Ou você acha que quando nós não tivermos marcas, nós seremos amados, queridos? Entra aqui e fica na minha casa. Se nos apegarmos aos padrões desta terra, seremos convencidos por aqueles que a governam. Nós somos perseguidos porque nós temos fragrância de vida para aqueles que cheiram a morte. Basta Hashem começar a obra dele nas nossas vidas e rapidamente vão sentir um cheiro diferente em você, em mim. Quantas pessoas dizem, você está diferente? Sinal que a libertação começou e o Eterno é conosco. E nós temos base para isso nesta paraxá também. Em Shemot, capítulo 5, versículo 21, está escrito o seguinte. Não sei quantos notaram quando fizeram a leitura. E lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês, no caso aqui, vocês é o Moshe e Aaron, atraíram o ódio. Vamos ler como está no original e em outras traduções. Transformaram-nos em mau cheiro. Está assim numa nota da NVI. Na OJB, nos transformaram em fedor abominável. Na Almeida, Revista Corrigida, transformaram-nos em cheiro repelente para o faraó e dos seus conselheiros também. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Basta nós querer fazer a vontade do Eterno e você começa
a cheirar diferente para as pessoas que não querem. Nós que fazemos o Havdalah todo Shabat e dizemos que nós somos fragrância de vida para aqueles que são da vida e de morte para os que são da morte. Hashem quer usar pessoas que não seguem um modelo imposto por esse mundo, que não estão caminhando junto com o padrão dessa terra, ainda que essas pessoas sejam como a filha do faraó, que não seguiu a norma de comportamento imposto pelo Egito, que era o quê? Aversão a judeus, animosidade, nojo e ódio. Pelo contrário, ela se compadeceu, como está em Shemot, capítulo 2, versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Como que você se comportaria como filha ou como filho de alguém que te diz todos os dias, ou pelo menos algumas vezes por semana, hebreu é inimigo e ponto final, jogue no Nilo todos os filhos? Moshe, apesar de ter sido criado, passar ali cerca de 40 anos da sua vida em meio à alta cúpula dos egípcios, ele também não se conformou ao padrão daquele lugar imposto por aqueles que o criaram. Nós podemos viver durante anos das nossas vidas debaixo de situações, de influências que fogem do nosso controle, irmãos. É verdade. Principalmente nas nossas famílias, com os nossos parentes. Mas eu convido aos irmãos a não desistirem de orar, pois Moshe foi criado até a sua vida adulta entre egípcios, e ainda assim ele não se esqueceu de quem ele era. Continue a orar pela sua família, enquanto há vida há esperança. E nós temos visto famílias neste ministério, inclusive a minha, ser restaurada. Todos nós aprendemos, e vamos aprender padrões ruins, padrões bons, e cabe a cada um de nós escolher manter o bom, o bem nas nossas vidas, usar as nossas habilidades aprendidas para o bem, transformar até o mal que nos fizeram ou tentaram nos fazer para o bem, assim como Moshe fez. Moshe tinha tudo para se tornar um egípcio, criado entre egípcios, desde pequeno. Tente compreender o que Hashem está fazendo com a sua vida e não siga mais debaixo dos mesmos pensamentos, dos mesmos procedimentos e das mesmas reações. Nós precisamos, irmãos, todos nós, eu também, estar abertos para mudanças, mudar as nossas vidas e entendermos que muitas vezes a salvação, a libertação pode estar na nossa frente, perto de nós. Nós tendemos a orar, nós temos até padrão, irmãos, para resposta de oração. Você começa a pedir algo para o Senhor e você já imagina como vai ser. E se for diferente, será que você vai ver? Quantas pessoas estão orando por trabalho e a porta está do lado dela, mas ela não vê ou não quer trabalhar. Senhor, eu preciso muito pagar todas essas contas. E ela fica pensando, alguém vai chegar com o recurso e vai dar na minha mão. E aí vem uma pessoa e fala, eu preciso de alguém para trabalhar. Você quer trabalhar? Não. Estou orando. Você quer trabalhar? Não, eu estou só orando. E o Senhor vai fazer uma obra na minha vida. Irmãos, será que você está orando já com um padrão de pensamento? Eu, Senhor, quero muito isto, aquilo ou aquele outro. E você está pensando já. E quantas vezes o Eterno tem outro plano para a sua vida, melhor do que o seu. Melhor do que o seu. Mas eu não concordo, Senhor. Mas é melhor do que o seu. A Liv não vai concordar com tudo que eu faço com ela. Mas ela tem argumento. Ela vai argumentar. Vai sentar. Senta aí, pai. Deixa eu te dar uma lição de vida. Nós fazemos isso, Senhor, não era essa a resposta. Escuta a minha oração, ouça a minha voz. A resposta que eu queria era assim. Assim, desse jeito aqui. Você entendeu? Eu vou orar de novo. Irmãos, nós oramos assim, pensando em uma resposta já. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Será que você quer mesmo?
Vamos ver isso nas Escrituras? Atos, capítulo 7, versículo 23. Está escrito assim: ao completar 40 anos, Moshe decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Presta atenção agora. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Elohim, que o Eterno, estava usando-o para salvá-los. Mas eles não o compreenderam. A salvação estava na frente deles. E eles estavam orando. Não é assim? Não é isso que a Paraxá nos diz? Senhor, salva-nos da escravidão. A salvação estava na frente deles. Eles viram? Quantas vezes nós oramos, irmãos? Senhor, nos ajuda, me dê uma solução. E o Eterno coloca a solução na sua frente. Coloca a resposta na sua frente. Falta cair em cima de você e você está aqui orando ainda. Não, peraí, dá licença. Senhor, responda a minha oração. E está batendo e você não dá licença. Senhor, responde as minhas orações. Pedindo, Mashiach, vem para nós. E Mashiach veio. Quantos o receberam? Eles estavam empacados em sua própria servidão a este sistema. Não viam a salvação, não queriam mudar, eles não queriam mudar seus procedimentos. Sabe o que o povo israelita queria? Que o Senhor os salvasse no Egito e ficar lá. O que eles falavam no deserto? Vamos voltar para o Egito. Hashem, salva-nos, nós oramos, e Ele envia salvação. Mas quem quer trabalhar? Quem quer trabalhar? Quem quer se dedicar? Quem deseja amar por decisão e não por sentimento? Quem deseja compaixão? Quem? Quem quer mudar hábitos familiares? Quem deseja passar a orar antes de comer, mesmo que esteja com muita fome? Ah, não vai dar tempo não, não dá tempo de chegar todo mundo, eu vou comendo aqui. Coisas simples, coisas complexas, quem quer mudar? Quem quer mudar? Mas nós oramos, muda a minha vida. Datet lecha kavod, para te dar glória. Quem quer? Quem quer ter mesmo uma família transformada? Muitas vezes a salvação está diante de nós. Mas nós somos extremamente inclinados a manter os nossos padrões. Ainda que a mudança nos faça mais felizes, nós preferimos ficar emburrados a mudar de vida por meio da Ruach, que nos transforma e nos convence. No mesmo capítulo de Atos, no versículo seguinte, versículo 26, capítulo 7, versículo 26 ao 28, está escrito assim: no dia seguinte, Moshe dirigiu-se a 2 israelitas, atenção, que estavam o quê? Brigando. E tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava, o que estava batendo, o outro, o que ele fez? Empurrou Moshe e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer me matar como você matou o egípcio ontem? Senhor, salva-nos do Egito, mas me deixa espancando meu irmão enquanto isso. Vocês estão entendendo? Nós temos os nossos padrões de resposta para a oração. A gente quer a solução para as nossas vidas vivendo do jeito que a gente está vivendo. Senhor, me dê uma solução para a minha vida. E não quer, mas a minha vida vai continuar do meu jeito. E a solução também vai ser do jeito que eu imaginei. Vou pensar, pensamento positivo, vou pensar e o Senhor vai visualizar o que eu quero. Quantas pessoas estão orando querendo a sua solução do seu jeito? Senhor, me ajuda a realizar aquilo. E o Eterno vai te ajudar, mas você não quer do jeito dele. Porque você tem um padrão de pensamento. Quem quer ser repreendido? Senhor, muda a minha vida, mas não me repreenda. Ou não use aquela pessoa para me repreender. Porque com aquela pessoa eu não vou me aguentar. Não vou me segurar se aquela pessoa vier na minha direção. Quem quer ser corrigido? Quem quer amar? Amar e ser exortado?
Quem deseja educar os filhos de acordo com as Escrituras, dá trabalho, irmãos. Quem deseja ser restaurado? Quem? Quem quer ver o rosto de alguém com raiva por desejar o bem? Quem? Quem deseja? Quem quer ser ouvido em suas orações? Eu ainda estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, muitas vezes o Eterno não responde às nossas orações porque a gente está orando errado. Senhor, me faça prosperar nos meus caminhos enquanto eu faço tudo ilegal, tudo errado. Como que o Senhor vai responder a nossa oração, irmãos? Por isso que as pessoas oram e falam, mas Ele não responde a ninguém. E a gente vai conhecer a vida. Não é que o Eterno não quer, irmãos, é nós. Nós não queremos. Ainda em Atos 7, versículo 35 e 37, boa parte daquilo que é Stefanos, né? Como está no hebraico, é Estevão. Boa parte do que ele ministrou tinha a ver com que ele falava assim, a salvação estava na frente dos nossos pais o tempo todo, mas eles não viam. Eles não viam. Está escrito assim, Atos 7,35, este é o mesmo Moshe que tinham rejeitado com essas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Eterno para ser líder, sim, e libertador, não juiz. Deles, por meio do malar, do mensageiro, do anjo que lhe tinha aparecido na sarça, ele os tirou de lá fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moshe que disse aos israelitas, o Eterno lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Falando do Mashiach e Yeshua. Irmãos, o nosso corpo, esse corpo corrompido, ele procura maneiras de poupar energia o tempo todo. Quantos já ouviram isso? Nosso corpo sempre quer poupar energia. Ele está sempre procurando um meio, se você faz exercício, se você faz... Ele está procurando um meio de poupar energia. É como se o nosso corpo estivesse em modo de sobrevivência. Full time. O tempo todo ele está procurando poupar. Por isso que quem come mais, o que o corpo faz? Ele estoca. Vai estocando lá, porque vai saber um dia precisar, então ele vai estocando em forma de gordura, não é? Ele vai estocando lá, estocando. Principalmente aquela pessoa que tem um organismo 100% eficiente. Qual que é o 100% eficiente? Ele vai estocar tudo. Sai quase nada. Tudo que você comer vai sendo estocado. A pessoa que não tem um organismo tão eficiente, como o meu aqui, quase tudo vai embora. Estoca pouquinho. Que então, na fuga, os eficientes talvez tenham mais sucesso em não passar fome. Mas, assim, quem não tem um organismo tão eficiente, né, que muitas pessoas querem, esse aí tende a sofrer mais em tempos de escassez de alimento. O nosso corpo, ele quer poupar. Ele não quer se mexer. Eu não quero não ficar me mexendo, gastando energia. Para quê? Se você precisar daquela energia amanhã, você tem certeza que você vai fazer esse gasto de energia hoje? Para quê? Junta essas calorias para amanhã. Para quê que eu vou mudar de vida? Nosso corpo, ele é assim. Ele tem essa corrupção. Para que todo o trabalho de mudar se eu posso continuar infeliz assim? Para quê? Deixa eu continuar reclamando aqui. Eu não quero mudar. Irmãos, sabe o que o dicionário nos diz sobre a palavra padrão? A palavra padrão significa base de comparação consagrada como modelo por consenso geral ou por determinado órgão oficial, ou qualquer objetivo que serve de modelo para a elaboração de outro. Um nível de exigência ou uma base para julgamento. E é o que as pessoas fazem com as suas vidas. Eu tenho o meu padrão para julgar os outros, eu tenho o meu padrão para que as pessoas repitam. Essa palavra, padrão, ela vem do latim. Patronus. Patrono quer dizer protetor do povo, um defensor, um apoio. Em Roma, só para vocês entenderem, uma contextualizada, havia um homem que dava assistência e proteção a outra pessoa, romana ou não romana.
que assim se tornava o seu cliente. Esse homem era um patrono. E em troca, os clientes davam respeito, deferência, serviços a seus clientes, incluíam atendimento pessoal e apoio político. E é isto mesmo que nós fazemos muitas vezes. Criamos um patrão, um patrono, um padrão para nós de comportamento para nos proteger e para manipular as pessoas que estão à nossa volta. Mas isso não funciona com o Eterno. O Eterno não vai seguir o seu padrão. Ele não muda. Você pode a sua vida toda querer que as pessoas mudem para se adequar ao seu padrão. Mas o Eterno não é assim, irmãos. Porque Ele é muito melhor do que nós somos. Ele é muito melhor do que nós somos. Haverá um tempo para nós fecharmos. Haverá um tempo onde nem o meu, nem o seu padrão de viver vai dar certo. Nós temos caminhado cada vez mais, mudando as nossas vidas. Eu lembro quando nós não tínhamos a Torá, e nos era falado, olha, um dia nós vamos ter Torá, então aprendam o serviço. Aprendam o serviço. E todas as vezes que era o momento da Torá, o Orochi orava. Senhor, nos dê uma Torá para nós fazermos o serviço. Não sei quantos lembram disso. Ele orava. Senhor, nos dê uma Torá. Enquanto nós não temos Torá, nós estamos aqui orando. E aí chegou a Torá. E depois o Orochi falava, aprendam o serviço com esta Torá, porque vai chegar uma nova. Lembram disso? Olha, ó, fica atento, ó, se você dá tempo de errar. Você está errando agora, mas vai chegar a Torá nova. Chegou a Torá nova. Irmãos, vai ter tempo que não vai ter mais espaço para erro. Não vai dar mais. Não vai dar mais para você falar, olha, eu estou muito chateadinho com aquela pessoa. O que ela fez? Nem olhou para mim e falou, Shabbat Shalom olhando para o outro, mas era para mim. Eu acho que era para mim. Talvez nem era também. Estou chateado com isso. Estou chateado, aquele irmão lá. O que ele fez? Ele não conversa. Como assim ele não conversa? Ele não conversa. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem. Você viu que ele falou só tudo bem. Eu estou chateado porque o Eterno não responde às minhas orações. Eu queria muito aquilo. Eu também tenho essas coisas. Essas coisinhas que tem que tirar. Tem que sair da minha vida. Vai ter o tempo que não vai dar mais, irmãos. Não vai dar para ficar com imaturidade. Olha só, fica pedindo as coisas para mim. Não vai dar mais. Haverá um tempo onde nem o meu, nem o seu padrão de viver vai dar certo. Só o do Eterno. Viver em grupo, sem poder ser percebido pelo sistema, nos impõe renúncias. Ou do contrário, estaremos derrotados. Estaremos derrotados. Tem gente que fica bravo porque não pode usar kippah na rua. Para não sermos notados. Deixa eu usar meu kippah aqui na rua. Deixa eu usar meu tzitzit balançando para todo mundo ver. E se eu quiser vir de tefilim no Shabat? O que tem? Qual é o problema? Se você não deixar, eu vou orar, hein? As pessoas são assim, querem fazer do seu jeito. O melhor, irmãos, é começar a aprender agora. Aprenda agora, mude os seus padrões para a forma que o Eterno deseja. Se coloque debaixo da proteção dele. Às vezes, olha só, às vezes vai ser do jeito que você pensa mesmo. Talvez você orou e aconteceu mesmo. O Eterno se agradou daquilo que você estava buscando, Baruch Hashem. Não é? Eu penso que, na verdade, sempre é um pouco melhor do que nós oramos. No entanto, outras vezes vai bater de frente com tudo que você gosta, que você pensava. Você está disposto a renunciar o seu eu pelo bem de 99 ovelhas no aprisco? Você está disposto? E pelo bem de 300, 400, 1000 pessoas? Ou pelo bem de 50, 10 pessoas? O Eterno não destruiria aquela cidade se tivessem 10 pessoas ali.
Quantos nós vamos resgatar? Quantos nós podemos proteger se nós mudarmos o nosso procedimento, só de mudar a nossa vida? Coisas simples podem literalmente mudar os ares do lugar, irmão. Literalmente. Por exemplo, não urinar no chão do acampamento, ou do banheiro da sua casa, o homem, ou desta casa. Uma coisa simples. Padrão de comportamento. Não sujar o chão, falar baixo, recolher migalhas, não jogar arroz no ralo da pia. Coisa simples. Zelar por cada objeto desta casa, cada cômodo, cada utensílio. Dependendo da situação, uma pessoa que falar alto poderá colocar em risco todo o grupo. Ser vigilante, seguir ordens, ser submisso. Sabia que o Eterno se agrada disso? Todos nós somos peregrinos aqui em uma terra estrangeira. Moshe, quando teve o primeiro filho dele, ele disse, Shemot 2:22, ela deu à luz um menino e Moshe deu o nome de Gershon, e dizendo, eu sou imigrante de uma terra estrangeira. Ele sabia que ele também não era egípcio, e nem Midian era a terra dele. Eu sou imigrante em uma terra estrangeira. O Eterno quer trazer para nós um novo nível de convivência, de união, de unidade. Você pode mudar a palavra tema dessa ministração para destino ou objetivo. Ficaria mais ou menos assim. Não vos conformeis ao destino desse mundo. Ou não vos conformeis aos objetivos deste mundo. Porque daria na mesma. Não vos conformeis ao padrão deste mundo. Você quer seguir um caminho que este mundo tem seguido, seguir o seu padrão? Irmãos, nenhuma mudança é rápida, é fácil ou aprazível. Mas, no entanto, quando ela é feita, nós vemos só depois o quanto valeu a pena. Não é verdade? Quando nós obedecemos, nós só vamos perceber depois. Poxa, valeu a pena. Eu tomei aquela atitude para a minha vida. Valeu a pena eu ter orado e esperado, ou ter tomado, Senhor, eu orei e o Senhor me deu uma instrução e eu falei, não era aquilo que eu pensava, mas vamos lá. E depois você viu o quanto valeu a pena, o quanto foi aprazível, mas a gente geralmente só entende depois. Nosso papel no primeiro momento é o quê? É obedecer. Só vai entender depois. Nós não devemos exercer julgamento sobre ninguém, porque todos nós temos desafios. Todos temos que lutar para não nos conformar aos padrões deste mundo, que sejamos fortes. Lutemos para amar e para apoiar uns aos outros, sem exigir favores, como os patronos romanos faziam. Eu vou te dar apoio nisso e você me dá apoio naquilo. Quem está disposto a se doar? Quem está disposto a fazer bem ao próximo e, consequentemente, bem a si mesmo? Porque, irmãos, é inevitável que quando nós fazemos o bem aos outros, sem exigir nada em troca, nós somos abençoados pelo Eterno e pelas próprias vidas que se voltam a Ele. Irmãos, quantas vezes, quando eu estava passando por um momento difícil, as vidas pelas quais eu lutei, que me socorreram. Me socorreram. Não importa o que você faça, uma oração, um conselho, uma ajuda, pode mudar o mundo de outra pessoa. Que você possa ser a diferença. Eu gosto muito daquela canção, Benat Selim, e do refrão dela, quando nós cantamos, entre os sons e as palavras, acima das estrelas e também perto de mim, no fundo do meu coração, Ele está me chamando para escolher a vida. Para não se esquecer, para não se esconder, porque assim, antes que o sol se ponha, talvez uma nova luz me ilumine, e talvez então nós mudemos, que possamos ser a mudança. Beshem Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, será o último Shabat do mês, de 10 do calendário de Israel, Shabat e Rosh Chodesh, teremos uma única parashá,
A Parashá 14, Vairá e Apareci. Nesta Parashá, Hashem afirma para Moshe que redimirá o povo de Israel da escravidão e o conduzirá em liberdade para a terra que prometeu a Abraham, Yitzhak e Yaakov por herança. Hashem incumbiu Moshe e Aharon de irem ao encontro do faraó e pedir que liberte o povo de Israel. E assim segue, convoca todos a fazerem essa leitura e que o Eterno possa falar com você poderosamente no nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu coloco diante de Ti as nossas vidas para o bem. Nos ajuda, Pai, eu também preciso mudar. Eu preciso ser transformado pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a entendermos o quanto todos nós somos difíceis, pessoas difíceis, com personalidades diferentes. E só o Senhor pode nos transformar. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas para podermos conviver em união. Hoje, Pai, nós nos vemos tão pouco. A maior parte aqui se vê tão pouco, Pai. Quase um dízimo do seu tempo durante a semana, como o Senhor já nos ministrou. Mas nós estamos sendo preparados passo a passo. Degrau por degrau temos subido a Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos com aquilo que o Senhor espera de nós, com as Suas expectativas, para não sermos destruídos e não virmos a fracassar. No nome de Yeshua HaMashiach, fica conosco, nós somos Teus, Beshem Yeshua. Que assim seja.